Aleluia, louvado seja o nosso Deus. Amém. Graça e paz, meus irmãos. É sempre motivo de grande alegria nós estarmos na casa do Senhor, cultuando ao nosso Deus. Eu tenho certeza que você concorda comigo também. E nós cantamos, e nos cânticos que nós cantamos, nós declaramos aqui nesta noite que não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Nós declaramos que Deus, Jesus, o nosso Senhor, é a fonte do nosso prazer. Ele é a fonte do nosso prazer. E quando a gente cantava, eu orava também, agradecendo a Deus e confirmando isso diante do Senhor, dizendo para o Senhor que, reconhecendo de fato que Ele nos satisfaz. Nele nós encontramos satisfação e alegria. Mas isso só foi possível, e aí vem o último cântico, porque Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou o teu viver, né? E o texto que nós vamos usar para a nossa reflexão nesta noite está lá em João capítulo 5, que é a cura do paralítico no tanque de Beceba. Vou pedir que você abra a sua Bíblia nesse texto. João capítulo 5 é o tanque de Betesda, né? Não é Beceba, é Betesda. E é um texto onde mostra essa realidade também de alguém que foi mudado, sua vida foi transformada também. Mas é um texto muito rico. Eu quero tirar pelo menos 3 lições, como de costume. 3 lições importantes para a nossa reflexão aqui nesta noite com base nesse texto. Mas os irmãos mesmo assentados, acompanhem a leitura do texto. A própria leitura já é o início da instrução, nós já vamos aprendendo à medida que nós vamos lendo o texto. Então acompanhe a leitura que nos diz assim a palavra do Senhor. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Então, estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhe respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiram Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também.
Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Oremos mais uma vez, feche seus olhos. Senhor, louvado seja o teu nome pela palavra bendita e perfeita do Senhor. E suplicamos a Ti nesta hora, Pai, que o Senhor fale ao nosso coração nesta noite, que o Senhor me use, ó Deus, na ministração da Tua palavra, Senhor, na exposição, para que os meus irmãos compreendam a Tua palavra e se alegrem com a Tua palavra, e tenham prazer na Tua palavra, e sejam edificados na palavra do Senhor, e o Teu nome seja ainda mais glorificado nesta noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, esse é um texto muito interessante, e ele, de fato, João aqui, ele separa esse tempo, separa esses versículos para relatar para nós. Ele não podia deixar isso de fora também, de acordo com a direção do Espírito Santo, para nos instruir a respeito deste relato, dessa cura maravilhosa que Jesus fez na vida deste homem que sofria já há tanto tempo, buscando com as suas próprias forças a sua cura, mas sem êxito, sem sucesso. E agora ele é alcançado. Jesus vem ao seu encontro para que essa cura seja realizada, ou fosse realizada na sua própria vida. Bom, você já vem acompanhando aqui os desdobramentos, a narrativa de João nesse evangelho, porque eu estou dando sequência desde o capítulo 1. E aqui nós estamos no capítulo 5 deste evangelho lindo, evangelho mais fácil também da nossa compreensão e que nos enriquece também. Queridos, desde a primeira vez que Jesus tinha subido a Jerusalém para a festa da Páscoa ali, a essa altura aqui já nos aproximamos do 2º ano do ministério de Jesus, quando João diz no início do texto as palavras: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e subiu Jesus para Jerusalém. Então, por volta já do 2º ano do ministério de Jesus, já havia se passado um ano desde a primeira Páscoa e agora a segunda Páscoa. Portanto, Jesus se dirige já iniciando aqui o seu 2º ano de ministério. Mas aqui no texto, João não diz que era a festa da Páscoa. Você pode observar que ele diz que era uma festa dos judeus. Mas certamente era uma das festas importantes dos judeus. Talvez se não fosse que não tenha sido a festa da Páscoa, tenha sido a festa do Pentecostes ou a festa dos tabernáculos. Fato é que para essas festas serem realizadas, os judeus se sentiam na obrigação, no compromisso de saírem das suas casas, das suas cidades e se dirigirem para Jerusalém. E com Jesus não era diferente, porque Jesus conhecia a lei e Jesus também obedecia a esses mandamentos que os judeus precisavam estar em Jerusalém para celebrarem ali estas festas religiosas que eram importantes na vida dos judeus. Então Jesus se dirige para Jerusalém mais uma vez. Jerusalém está lotada de gente, de judeus que vêm de todas as cidades ali. É um momento festivo na capital, né, em Jerusalém, a cidade religiosa. E Jesus então vai para lá. Volta novamente para Jerusalém. E, como sempre, ele está exercendo o seu ministério. Não só ensinando, mas também realizando sinais, curas e milagres. A essa altura, então, os judeus já veem os milagres realizados por Jesus, e eles já entendem que os milagres são, na verdade, sinais. São sinais que apontam para Jesus como sendo o Messias. Então, eles já entendem assim. Os discípulos de Jesus já reconhecem Jesus como sendo o Messias enviado, prometido, que agora chegou. Mas, por outro lado, os líderes judeus, eles não têm essa apreciação, esse apreço por Jesus e nem esse reconhecimento por Jesus. Então, à medida que Jesus vai realizando mais e mais milagres, o conflito e a perseguição vai aumentando contra Jesus
contra os seus discípulos e o seu ministério realizado ali. Por inveja, porque Jesus vem adquirindo mais e mais seguidores ali, e os líderes religiosos olham isso com ciúmes, com inveja, e começam então a perseguir Jesus, e você sabe que essa perseguição ela vai se avolumando, até chegar ao seu clímax na crucificação. Jesus então é crucificado pelos próprios judeus, pelos da sua própria terra, veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. E assim nós temos esse relato, não só nesse evangelho, mas nos 4 evangelhos que nós temos na palavra do Senhor. Mas esse texto especificamente traz para nós esse recorte aqui, onde revela não só a vinda de Jesus como Messias, mas revela a onipotência de Jesus, o poder de Jesus, e mais do que isso, Jesus com todo o seu poder. O texto aqui, João, revela para nós também a boa vontade, o querer, a compaixão de Jesus, que com o seu poder, ele quer ajudar as pessoas. Ele quer mudar a vida das pessoas. E é isso então que Jesus vai fazer com este homem. Nós temos aqui então, nesse texto que eu li para vocês, a cura do paralítico no tanque ou junto ao tanque de Betesda. E o que esse texto, esse relato nos ensina então, irmãos, para nós tirarmos aqui algumas lições, para alimentarmos a nossa fé, para sermos mais fortalecidos, aprendermos com a palavra do Senhor nesta noite, sairmos daqui renovados e fortalecidos com a palavra do Senhor nesta noite. Em primeiro lugar, guarde no seu coração aí então, que este relato da cura deste paralítico nos ensina que Jesus veio para nos curar. Jesus veio a este mundo, irmãos, para nos curar. E quando a gente olha para esse texto aqui e entende esse texto, nós encontramos isso aqui à luz dessa cura que ele faz com este homem aqui. Mas ele veio para nos curar sem mesmo nós pedirmos isso para ele, sem que nós tivéssemos pedido isso para Jesus. Ele veio nos curar, mesmo que nós não tenhamos pedido para o Senhor isto. Isso mostra a boa vontade de Jesus. E aqui é interessante, irmãos, porque nós podemos olhar para esse texto aqui e observar como Jesus trata, então, este enfermo e como ele olha aqui para esses miseráveis que estão ali sofrendo junto àquela fonte, junto àquele tanque chamado de Betesda ali. Veja que o texto diz, João diz, que Jesus volta para Jerusalém. Um período festivo, uma festa religiosa. O ponto central dessa festa, o ponto de encontro dessa festa, onde que é? Onde que está acontecendo? No templo. O templo de Jerusalém. Jesus é o Messias. Jesus é o Filho de Deus. O templo aponta para o próprio Cristo. O templo é a sombra. Cristo é a realidade. E por que Jesus não está no templo? Porque João narra dizendo que ele sobe para Jerusalém, que ele volta para Jerusalém, mas Jesus não vai para o templo, ou pelo menos neste recorte que João faz aqui, ele não encontra Jesus no templo. Ele nos mostra que Jesus está ali junto a pessoas que estão enfermas, pessoas aleijadas, pessoas cegas, pessoas coxas, mas não está no templo. Isso é interessante, irmãos, porque o texto diz isso para nós. Observem no versículo 2. Ora, ele subiu para Jerusalém, nessa época da festa. O versículo 2 diz, ora, existia ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões, passagens que eram cobertas, né? Então, em torno do tanque, muito provavelmente, havia corredores que tinham a cobertura que era sustentada por colunas e que eram passagens para proteger do sol, da chuva ali. E o texto diz que ali estava lotado dessas pessoas enfermas. Ali o texto diz isso. Jazia
o versículo 3, nestes jazia uma multidão de enfermos, coxos, paralíticos, esperando ali o milagre das águas, né? O mover das águas, porque acreditava-se que um anjo descia do céu, movia as águas, e o primeiro que entrasse naquelas águas, não importava a enfermidade que ele tivesse, ele seria curado. É interessante porque o texto diz que Jesus está ali, junto àquela fonte, ou aquele tanque ali. Próximo àquele tanque ali, e o texto também diz isso para nós aqui, no versículo 2, havia a chamada Porta das Ovelhas. Jerusalém era cercada por uma muralha, e essa muralha tinha várias passagens, várias portas ou portões de acesso. Pelo menos 12, você encontra a descrição de várias delas no livro de Neemias. E esta passagem, chamada Porta das Ovelhas, ela dava acesso ao templo. E por que Porta das Ovelhas? Tudo indica que porque por ali eram trazidas as ovelhas que eram levadas para serem sacrificadas no templo. Então elas passavam por essa porta chamada Porta das Ovelhas, eram ali purificadas e conduzidas justamente ao templo para serem ali purificadas. E essa Porta das Ovelhas também ficava ou dava acesso ali ao tanque de Betesda. A palavra Betesda significa uma palavra de origem hebraica, que significa casa de misericórdia, ou também, o significado mais prático, casa das águas que fluem, justamente por haver, então, na época, essa crença de que as águas eram movidas ali por um anjo que descia, e, portanto, acreditava que essas águas tinham poderes curativos, por isso essa busca, essa procura, e tantos ali enfermos estavam aguardando esse momento acontecer ali. E, portanto, é nesse cenário que nós encontramos Jesus, é nesse cenário que João encontra Jesus e traz para nós essa narrativa, esta realidade. Vários enfermos. Mas é interessante, Jesus escolhe apenas um. O texto diz que Jesus escolhe este homem. Jesus olha para este homem, o texto diz isso aí. Jesus olha para este homem e ele vê este homem deitado, o homem enfermo. Ele estava nessa situação há quantos anos? 38 anos. Por que será que Cristo escolheu esse homem, apenas esse homem paralítico, para curar? Gente, Jesus não veio a este mundo para curar as enfermidades físicas, não se trata disso. Eu disse que ele veio para curar, mas eu não disse que ele veio para curar as enfermidades físicas. Essa não foi a missão de Jesus. Mas aqui nós temos Jesus curando um homem, uma enfermidade, ou um aleijado, um coxo, não é? Curando fisicamente este homem. Isso aponta para uma realidade maior, e é isso que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Aliás, não eu, mas o próprio texto está aqui, essa narrativa, para nos chamar a atenção para essa realidade de uma cura que vai além da cura física, de uma cura que é para a nossa eternidade, ou para a eternidade. Jesus veio trazer, sim, a cura, mas uma cura eterna, uma cura especial. Mas o detalhe que eu quero dizer para os irmãos é que talvez este homem fosse, dentre todos ali, a condição física deste homem, de enfermidade, de limitação, talvez fosse a pior de todos eles ali. Não sei, mas eu imagino aqui, né? Talvez fosse a pior, e Jesus escolhe ele justamente por isso. E talvez este homem, ele representasse a situação de miséria, de sofrimento de todos aqueles que ali estavam, irmãos. Na verdade, eu diria mais. Esse homem, ele nos representa. Porque a condição de miséria daquele homem, ela nos representa diante de Deus. A nossa condição como pecadores, nossa condição espiritual diante de Deus, portanto, é representada aqui nesse homem, na condição física deste homem escolhido por Jesus Cristo. E você há de concordar comigo que todos nós somos espiritualmente impotentes diante do Senhor. Quem sabe nós podemos dizer e entender que espiritualmente nós somos cegos, espiritualmente nós somos coxos, diante de Deus espiritualmente nós somos aleijados. E Jesus veio
trazer a cura para nós, para a nossa enfermidade, para esse tipo de enfermidade na nossa vida. Jesus veio para nos curar, ainda que você não tenha pedido, suplicado para que Ele viesse para te curar. Como fez esse homem? Como foi com este homem? Observe que ele estava ali deitado. Observe que ele não tinha condições, ele estava ali há muito tempo, há muitos anos. Quem sabe 1 ou 2 vezes por ano ele vinha àquele local, ia àquele local, aquela fonte, aquele tanque, esperando com essa expectativa, mas ele se frustrava toda vez que ele ali estava. Por quê? Porque a sua condição física não lhe permitia. Ele responde para Jesus. Aliás, a resposta dele não teve nada a ver com a pergunta de Jesus. A gente às vezes faz isso, né? Às vezes a gente faz uma pergunta para alguém, ou alguém faz uma pergunta para a gente, e a gente não responde objetivamente a pergunta, a gente leva outra situação, outra justificativa, e não responde a pergunta. Foi o que esse homem fez. Jesus perguntou, queres ser curado? Era só dizer sim ou não. É claro que ele não ia dizer não. Mas o que ele respondeu para Jesus? Ele foi justificar. Ele foi dizer, Senhor, toda vez que as águas se movem, eu até me esforço, eu até tento, mas eu não consigo. Outros chegam primeiro. E mostra aqui, né? A falta de carisma, a falta de cuidado, a falta de amor. Ali era uma competição terrível. Cada um por si e Deus por nós todos, se é que eles imaginavam em Deus ali, né? Pensavam em Deus ali. Então o homem traz essa resposta para Jesus, ele próprio dando testemunho da sua condição, da sua limitação. Ou seja, ele está dizendo, Senhor, eu não consigo chegar até lá. Senhor, a cura está diante dos meus olhos, aqui diante de mim. E eu preciso dessa cura. Olha, seria tão extraordinário se eu pudesse chegar lá primeiro. Eu estaria plenamente restaurado. Eu voltaria a andar, eu voltaria a correr, eu voltaria a sonhar, eu voltaria a ter planos. Quem sabe, né, com a minha família, com os meus filhos, trabalhar, eu poderia ser produtivo. Eu seria livre. Mas eu não consigo. A minha condição não me permite. Irmãos, essa é a nossa condição diante de Deus. Do pecador ainda não convertido, nós somos assim. Nós não conseguimos ir até Deus. Nós não conseguimos pedir até mesmo que Ele venha até nós. Antes da nossa conversão, Ele vem a nós. Como Ele fez com este homem aqui. Percebe? Ele não convidou Jesus. João simplesmente diz, o evangelista diz que Jesus subiu para Jerusalém, mas antes de ir ao templo, provavelmente, Jesus foi visitar os enfermos ali. Jesus foi, porque Ele quis, percebe? Ele quis ir para curar, transformar a vida de um homem, mas a vida deste homem é representativa. Essa cura é representativa, aponta para uma cura maior. E essa realidade desse homem aponta para a realidade de todos os pecadores neste mundo, nesta vida aqui. Nenhum pecador, nenhuma pessoa neste mundo não convertida ainda não quer Deus. Aliás, a Bíblia vai dizer que eles são inimigos de Deus. Nós, antes da conversão, nós éramos inimigos de Deus. Não queríamos Deus. Fazíamos o que não agradava a Deus. Queríamos distância de Deus. Mas Jesus Cristo veio para curar. Jesus Cristo veio para salvar. Ele com o seu poder onipotente e Ele com o seu querer, a sua compaixão. Jesus olha para aquele homem ali ao chão com um olhar de misericórdia, de compaixão. E ele não foi obrigado, ele não precisava, ninguém o pressionou, mas ele quis fazer isso. Irmãos, assim como Deus quis fazer isso com Zaqueu, o próprio Cristo também quis fazer isso com Zaqueu. Agora a cura eterna, a salvação na vida desse publicano, desse judeu, que queria curiosamente conhecer Jesus, subiu numa árvore, Jesus vem passando, e ele é surpreendido porque Jesus olha para a árvore e diz, olha, eu quero estar na tua casa. Zaqueu não convidou Jesus para estar na casa dele, percebe? Ele quis, porque ele quis curar a vida de Zaqueu. Ele quis transformar a vida de Zaqueu. E aí, quando ele está na casa de Zaqueu, ele diz essas palavras maravilhosas, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ele veio para isso. Por isso que eu coloco isso como primeiro ponto. Jesus veio para curar, ainda que não tenhamos, Ele veio para nos curar. Ainda que não tenhamos pedido isso para Ele. Ele fez isso já conosco. Estou falando aqui para pessoas convertidas, pessoas alcançadas já pela cura eterna, salvação de Jesus Cristo. Mas antes, nós não éramos assim. Nós éramos como esse homem também.
Olha o que Paulo vai dizer: éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Nós não éramos diferentes dos que estão lá fora. Aos olhos de Deus, não éramos diferentes desse homem aqui, da sua condição física, representava a nossa condição espiritual. Mas ele veio, e Paulo diz de novo: agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne. Cristo fez isso. Ele nos reconciliou ao morrer na cruz, ao dar a sua vida, para que nós fôssemos unidos a Deus, unidos a Ele, para vos apresentar perante Ele santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Olha que milagre! Este é o grande milagre. Esse é o maior e mais importante milagre. Qual, pastor? A sua salvação, a tua salvação. A vida eterna que Cristo te deu. A cura que Ele trouxe para você. Efésios capítulo 2 vai dizer que Ele, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com quem nos amou, estando nós mortos, igual esse homem aqui, morto espiritualmente. O que o morto deseja? O que o morto faz? O que o morto fala? Nada. Não reage, está morto. Não vai à fonte, porque não consegue. Não vai à fonte do nosso prazer, como cantamos aqui, porque não queremos. Estamos mortos espiritualmente. Somos inimigos de Deus e de Cristo. Estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. E é por isso que Paulo ensina: pela graça sois salvos. Aleluia. Louvado seja Deus. Aquele homem à beira daquele tanque não merecia a cura de Jesus. Nós não merecíamos a cura de Jesus. Mas Ele veio para isso. Ele veio para nos salvar. Poderosamente, bondosamente. Ele quis. Ninguém obrigou Jesus a vir morrer na cruz. Ele mesmo diz: eu vim de espontânea vontade. Eu vim cumprir a vontade do meu Pai. E a vontade do meu Pai é essa: salvar a sua vida. Salvar a nossa vida. Salvar os pecadores neste mundo aqui. Então, irmãos, anote aí no seu coração, na sua mente, a cura do paralítico desse tanque lá em Jerusalém nos ensina, em primeiro lugar, que Jesus veio para nos curar, ainda que você não tenha pedido isso para Ele. Mas Ele veio. Ainda bem, né? Aleluia. Louvado seja Deus que fez isso comigo e com você também. Mas há uma segunda lição que é também preciosa para nós, irmãos, nesta noite aqui. Em segundo lugar, então, a cura do paralítico no tanque de Betesda nos ensina que a cura de Jesus nos leva a uma vida totalmente nova. É uma transformação radical. E foi isso que Jesus fez na vida desse homem. O verso 7 nos diz que o enfermo respondeu, e aí ele vai justificar, não é? Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Ele não podia. Não tinha ninguém que ajudasse. Infeliz desse homem. Cadê os familiares desse homem? Cadê os parentes? Cadê os irmãos? Cadê os pais? Se é que tinha filho, cadê o filho? Não sei. Não é? Dá a entender que ele era um homem desprezado, um homem rejeitado, um infeliz, alguém digno de dó, de compaixão. Jesus teve compaixão dele. Um homem que estava prostrado, lançado ao pó, lançado à terra, um homem humilhado, frustrado, angustiado, porque queria cura, mas não conseguia ser curado. E ele relata aqui a sua angústia a Jesus. Mas repare, essa era a condição dele. Só lhe restava ficar prostrado ao chão. Para se mover, precisava de alguém. Para ser carregado para lá ou para cá, precisava de alguém. Que estado lastimável, né, irmãos? Que situação triste de alguém assim. Nós temos pessoas que vivem assim hoje também. Né? Embora hoje tenha outros recursos, outros meios, né? Uma sociedade mais voltada para o deficiente, a política, né? Voltada para o deficiente, que acaba proporcionando uma melhora, um pouco melhor a qualidade de vida
dessas pessoas. Mas na ocasião aqui, esse homem é um infeliz, é um homem digno de dó. A sua condição de vida é uma condição de vida desprezível, totalmente desprezado, né? Mas Jesus mudou a história, a vida deste homem. Na sequência, no versículo 8, Jesus então disse, olha, Jesus não deu atenção para a justificativa dele ou para a explicação dele, porque não era isso que Jesus tinha perguntado. Jesus queria saber se ele queria ser curado ou não. Como ele não respondeu, Jesus vai fazer o que ele quer fazer, de boa vontade. E o que ele quer fazer? Transformar a vida desse homem radicalmente. Imagine, irmãos, como esse homem deve ter reagido. Como foi a reação desse homem após se ver curado? Observe que o versículo 8 diz, então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Mas isso não ficou apenas no eco, né? No som das palavras de Jesus. Isso se materializou. As palavras de Jesus se concretizou na vida daquele homem. Porque o versículo 9 vai dizer que imediatamente. É muito curioso porque os milagres de Jesus, na maioria das vezes, são seguidos por essa palavra. Imediatamente. Isso mostra que ele não é um charlatão. Que ele não forja aqui seus milagres. Seus milagres são verdadeiros, são eficazes. Ele fala e acontece. Ele é o verbo. É o verbo da vida. No princípio era o verbo estava com Deus. Ele é a palavra poderosa, é a palavra criativa. Não só criativa, mas é a palavra que reconstrói. É a palavra que restaura. O poder da palavra de Cristo. E o texto diz então no versículo 9 que imediatamente o homem se viu curado. E ele faz o que Jesus mandou. Ele obedece a Jesus. Ele toma o seu leito e começa a andar. Nós lemos aqui na liturgia o texto em que Pedro e João, juntamente com João, eles curam, né? Pedro mais diretamente, cura o aleijado, o coxo ali da porta do templo chamado Formosa. E o homem também reage de maneira esplêndida. De um salto se pôs em pé. Imagino que ele ali ficava andando e quem sabe até pulando e correndo, testando para ver se realmente é verdade o que está acontecendo comigo aqui. E ele entra no templo seguindo os apóstolos João e Pedro. E Pedro e João vai dar o testemunho e dizer, olha, não fomos nós. Está apontando para quem? Para Jesus. O mesmo que transforma radicalmente a vida desse homem, e agora ele é capaz, veja, ele não precisa mais ser carregado. Ele não precisa mais do leito para que o leito o carregue, o transporte, seja o seu instrumento, né? Alguém pegue ali e transporte. Mas ele agora carrega o leito. Que mudança radical, que transformação extraordinária, meus irmãos. Imagine a alegria deste homem, imagine como ele reagiu diante desse milagre de Jesus Cristo, transformando radicalmente a sua vida. Aquele homem que estava nessa condição há 38 anos, há mais de 38 anos, agora ele pode andar com as suas próprias pernas. Para onde ele quiser, ele se sente livre, totalmente restaurado, totalmente a sua condição física totalmente transformada pelo poder de Deus, pela palavra de Cristo, do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a busca desse homem se encerra. Ele que vinha ali, todos esses anos, buscando a cura, buscando o milagre, agora ele encontra de graça. Jesus lhe concede esse milagre extraordinário e a vida desse homem é totalmente, plenamente impactada a condição física deste homem, que antes Jesus olhou para ele e ele estava ali deitado, como diz o versículo 6, e Jesus sabia que ele estava ali há muito tempo, agora ele não está mais deitado. Ele está andando pelas ruas de Jerusalém, quem sabe indo para a sua casa, carregando o leito com as suas próprias mãos e andando com as suas próprias pernas ali. A condição que o limitava totalmente antes, agora foi deixada para trás e esse homem começa a viver e a experimentar uma nova realidade na sua vida. Uma realidade radicalmente diferente.
O que a salvação faz na vida do pecador? O que Jesus faz na vida do pecador? Aliás, mais do que isso, para incluir você, mais ainda envolver os irmãos nessa reflexão, o que Jesus fez na tua vida com a salvação? Quais foram os impactos da salvação de Jesus na tua vida, da tua conversão? Como a conversão mudou a sua vida radicalmente? Foi isso que Jesus fez na tua vida. E é isso que Ele faz na nossa vida. Quando Ele nos alcança com o Evangelho, quando Ele nos alcança com a sua salvação, a nossa vida é radicalmente transformada pelo poder, pelo milagre da salvação do Senhor, da salvação de Deus. Aquele homem não pôde comprar a sua cura. Jesus não estava também ali vendendo a sua cura. Ele não tinha com que pagar se Jesus estivesse ali para vender a sua cura, mas Jesus lhe entrega gratuitamente. Como Jesus faz com a nossa salvação também, como nós lemos aqui, né? Pela graça sois salvos. Jesus teve grande compaixão daquele homem. Jesus teve grande compaixão de nós também. Aquele homem não merecia ser salvo, ser curado, ser transformado. Nós não merecíamos ser salvos também da condenação, do juízo eterno de Deus. Mas hoje nós podemos refletir, nós podemos pensar sobre o nosso futuro e temos a segurança e a tranquilidade de sabermos que não há mais condenação para nós. Não há mais a mínima chance de nós morrermos e sermos destinados ao inferno. Não há mais a mínima chance e o temor, o medo, o terror de sermos lançados no inferno, para o sofrimento eterno. Por quê? Porque Jesus nos curou, porque Jesus nos salvou. E a nossa vida hoje, nós desfrutamos dessa transformação radical. Imagino que você talvez, nessa breve reflexão aqui, irmãos, antes da sua conversão, talvez você lidasse com esse tema com preocupação, com medo, com pânico, com terror. A morte para você talvez fosse um tema de grande preocupação, desespero, uma enfermidade. Quem sabe você, antes da sua conversão, você vivesse como uma pessoa insegura, inquieta. Sabe, pessoas que vivem com medo, não saem à rua sem fazer o Pai Nosso, ou o Padre Nosso, como queiram chamar, né? Os católicos, não é? Eu digo isso porque é hábito, isso demonstra, isso é sinal dessa insegurança, desse temor, o medo da morte, o medo de uma bala perdida, o medo de... Todos nós não queremos isso conosco, mas o que eu quero dizer é, além disso, aquele que foi alcançado pela cura de Jesus, pela salvação, teve a sua vida totalmente transformada, radicalmente transformada. E hoje você desfruta dessa segurança, hoje você desfruta dessa esperança, hoje você desfruta dessa comunhão, hoje você desfruta dessa paz, a paz de Cristo em nossos corações. A nossa vida foi transformada. Antes nós vivíamos uma vida egoísta, uma vida voltada para nós mesmos. Antes nós vivíamos como escravos do pecado. Paulo diz que hoje nós não somos mais escravos do pecado. Não reine, portanto, o pecado mais em vós, como antes. Servíamos ao pecado, hoje nós servimos a quem? A Deus. Antes, jamais passava pela sua cabeça estar na igreja domingo. Hoje você está aqui. Há quanto tempo você faz isso? E isso faz todo sentido para você. Isso é transformação radical. Isso é o que Jesus faz conosco através da sua palavra, através do seu poder. Assim como ele fez com esse homem, a sua vida foi radicalmente transformada. Ele antes não podia ter essa liberdade. E a transformação foi para uma vida vitoriosa, livre, uma vida nova, totalmente nova e vitoriosa por causa de Jesus Cristo. Assim é conosco, assim é com você. Nós fomos mudados, a nossa vida foi mudada não para pior. Nossa vida foi mudada para uma vida vitoriosa, para uma vida gloriosa. Nós já desfrutamos da glória que temos reservada em Cristo Jesus. Quantas coisas nós temos, quantos benefícios, quantas promessas nós podemos colocar nossa confiança, nossa esperança no Senhor. E olha que a Bíblia vai dizer que eu e você, antes nós éramos trevas. Hoje nós somos luz.
Olha aí a transformação radical. Ela vai dizer que Ele nos libertou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Transformação radical. Ele vai dizer que nós passamos da morte para a vida. Você não vive esperando a morte, sabendo que vai sofrer a morte eterna. Você vive esperando a desfrutar da vida eterna e de todas as glórias e benefícios que são prometidos da vida que Deus já nos deu, da vida eterna prometida em Cristo Jesus. Por isso hoje você entende as palavras do apóstolo Paulo quando ele diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fizeram, ou eis que se fizeram novas. E você pode dizer, podemos dizer como Paulo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Antes você vivia para você e para você apenas, mas vivemos para Cristo. Ele vive em nós e a nossa vida pertence a Cristo. Antes, você e eu estávamos separados, estávamos sem Cristo, diz o apóstolo Paulo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças. Deus é o Deus da aliança, às promessas, estranhos a tudo isso. Mas agora, diz Paulo, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. Olha que bênção! Olha quantas maravilhas nós podemos ver aqui no texto. Então, irmãos, a nossa salvação é o verdadeiro e o maior milagre de todos os tempos. E quem tem a salvação sabe do que eu estou falando aqui. Porque a salvação trouxe essa transformação, fez essa transformação radical na nossa vida. Por quê? Porque nos deu uma nova vida em Cristo Jesus. Aleluia! Amém. E último lugar, irmãos, a última lição dessa noite. Bom, eu já disse que Jesus veio para nos curar, mesmo sem a gente pedir. E se Ele nos curou, claro, nós temos uma vida nova. Você tem essa nova vida em Cristo Jesus. Então, em terceiro lugar, presta atenção aqui, a nova vida com Cristo neste mundo, a nova vida com Cristo nesse mundo que você tem, requer vigilância e devoção. Vigilância e dedicação. Deus nos transformou, nos deu uma nova vida e Cristo nos manda vigiar. Observe, versículo 10, acompanhe no seu texto aí. Por isso disseram os judeus ao que fora curado. Lembra, o homem foi curado e agora ele pega o seu leito, né, a sua esteira, a sua cama ali, e ele vai embora, vai andando. E os líderes judeus se deparam com ele. Eles não sabiam, mas eles veem. Ele era proibido carregar até mesmo o leito no sábado, era um dia de sábado. Por isso eles questionam. E eles dizem, não tinha lícito, é proibido, é lei carregar o leito. Versículo 11 ele responde, o mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. E eles perguntaram quem? Mas o homem não sabia responder, porque ele não conhecia Jesus. Olha que interessante, nem sequer o nome daquele que o curou ele sabia. Percebe? Ele não soube responder quem que tinha dado essa ordem para ele. Muito bem, é curioso, irmãos, agora que no versículo 14, o texto diz que mais tarde, Jesus então vai encontrar esse homem onde? No templo. Agora Jesus não está mais no tanque, mas ele está no templo agora. E Jesus encontrou o homem. Veja que não foi o homem que encontrou Jesus. Claro, ele não sabia quem era Jesus, nem sequer o nome, ele não reconheceu. Mas Jesus veio ao encontro dele. É interessante essa parte aqui, irmãos, eu peço sua atenção. Jesus veio ao encontro dele. E o que Jesus fala para esse homem? Esse homem teve a vida transformada. Ele tem uma nova vida agora, porque Jesus deu para ele. Nova vida. Olha o que Jesus vai dizer para ele. Jesus diz no versículo 14. Olha que já estás curado. Não peques mais. Essa é a ordem. Essa é a exortação de Jesus. Essa é a advertência. Por que Jesus diz isso? Ele diz, para que não te suceda coisa pior. Não peques mais. Ele diz isso para aquele que ele deu uma nova vida. Aqueles que creem em Jesus Cristo, aqueles que são convertidos, aqueles que entregaram a sua vida para Jesus, têm essa nova vida. E essas palavras aqui se aplicam também a nós. A aplicação é verdadeira
o mais importante das palavras de Jesus aqui, é para os que foram salvos por Jesus, que foram alcançados pela sua palavra e agora entregam a sua vida para Jesus e vivem com Jesus, são salvos na terra. O que Jesus está dizendo para nós aqui? Não peques mais. Aliás, Jesus disse isso para uma mulher, vocês se lembram? Quem foi essa mulher? A mulher pega em adultério, foi trazida a Jesus. Jesus diz, olha, eu te perdoo, mas vai e não peques mais também. Irmãos, o texto diz logo na sequência que esse homem sai da presença de Jesus e ele vai diretamente para os líderes judeus e o que ele faz? Ele diz para os judeus, olha, quem me curou agora eu sei, foi Jesus Cristo. E a sequência do texto, não vou ler, porque eu já li, e por causa do nosso tempo também, vai mostrar para nós que a partir desse momento, por iniciativa desse homem que foi curado por Jesus, que teve a vida nova, a nova vida, por iniciativa dele, o ministério de Jesus e o próprio Jesus agora passou a ser perseguido incansavelmente. Então, Jesus exorta para que ele vigie, para que coisa pior não aconteça. Pastor, mas você está dizendo que ele pecou, então, ao dizer, não sei. O texto não diz isso, eu não posso afirmar isso, mas talvez Jesus se dirigiu a ele naquele momento, porque Jesus estava trabalhando a motivação no coração desse homem, a intenção no coração desse homem. Com que motivação ele foi falar para os judeus que foi Jesus quem o curou? Será que foi simplesmente porque ele quis responder aos judeus? O fato é, irmãos, que a iniciativa desse homem acabou gerando uma perseguição ali imediata a Jesus no seu ministério. Provavelmente Jesus, ou talvez Jesus, quisesse retardar ainda mais esse momento de conflito com os líderes religiosos, os líderes judeus. Talvez ele quisesse retardar um pouco mais. Aliás, você se lembra que quando Jesus está lá em Jerusalém na primeira vez, esse foi o motivo que ele sai de Jerusalém e vai para a Galileia. Ele volta para a Galileia justamente porque ele soube que os fariseus souberam que ele estava batizando e fazendo mais discípulos do que João. Jesus não quer popularidade agora. Jesus não quer entrar em conflito com esses fariseus agora. Por isso, na primeira vez, ele saiu de Jerusalém e voltou para a Galileia. E agora Jesus, por conta da iniciativa desse homem, ele se depara com esse conflito com os fariseus, com os líderes religiosos neste momento aqui. Quando eu estava trabalhando esse texto aqui, irmãos, eu me lembrei de Judas. Que Jesus, de fato, ele veio para ser crucificado. Mas olha o que Jesus disse a respeito de Judas na ocasião. Ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo entregue ou está sendo traído. Ai daquele. Irmãos, o fato é que não está claro para nós se esse homem pecou fazendo isso, se a advertência de Jesus foi por causa da intenção do seu coração. Mas o fato é, aqui está claro, que Jesus nos adverte. Você que tem a vida nova, você que tem vida com Cristo, a vida com Deus neste mundo exige, requer vigilância e dedicação. Para quê? Por quê? Para que não caiamos em tentação. Para que não pequemos, e essa foi a exortação de Jesus, para que coisa pior não aconteça a você. Então, a vida com Deus neste mundo requer de mim e de você que nós vigiemos, que nós nos esforcemos. Aliás, foi o próprio Jesus que disse isso para os discípulos, né? Orai e vigiai para que não entreis em tentação. Queridos, aqueles que foram alcançados por Cristo, pelo Evangelho, precisam despir-se do velho homem. É isso que Paulo ensina para nós. Despojeis do velho homem que se corrompe e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Revistais do novo homem. Dedicação, consagração. Como nós fazemos isso? Com oração, com a palavra,
com a leitura, com o vigiar, com guardar o pensamento, com guardar o coração. É isso que Jesus está ensinando para nós aqui. Vigia, para que você não caia em tentação. Quem sabe você e eu, diante desse último ponto, podemos orar, devamos orar como o salmista e pedir ao Senhor: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Aquele que foi alcançado pelo Evangelho e tem a sua vida transformada, Paulo diz: não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal. Oferecei-vos a Deus. É isso que Ele espera de nós, meus irmãos. A cura desse paralítico nos traz essas 3 lições. Qual é a primeira, pastor? Que Jesus veio para nos curar, mesmo que nós não pedimos isso para Ele. Ou seja, Ele nos salvou gratuitamente. É a graça, é o favor imerecido que nós conhecemos. A cura de Jesus, ou seja, a sua salvação, nos deu uma vida totalmente nova, livre do pecado. Não somos mais escravos do pecado, uma vida vitoriosa no Senhor. Em Cristo somos mais que vencedores. Mas isso exige de mim e de você o quê? Esforço, vigilância, oração, para que tenhamos uma vida santificada, aprovada diante do Senhor e não caiamos em tentação de Jesus para que coisa pior não aconteça. Que Deus aplique essa palavra ao teu coração, edifique a tua fé e que o seu nome seja glorificado. Amém.